Opa, e aí? Como alguns de vocês já devem saber, eu costumo deixar bem claro quais são as minhas opiniões com relação a determinados assuntos. E, pra bem ou pra mal, eu acabo irritando parte do meu público por causa disso. Um desses assuntos é o dito uso de inteligência artificial na criação de conteúdo ou na produção de qualquer coisa que gera retorno financeiro. Essa é uma discussão bem longa e complexa que eu com certeza não vou entrar em detalhes aqui. Eu geralmente costumo evitar assumir a posição de demonizar totalmente o uso dessas ferramentas, principalmente porque não existe malícia nenhuma no maluquinho que usa o poder do prompt para produzir memes ou qualquer outra coisa parecida. Porém, quando se trata de conteúdos abordados aqui no canal, eu prefiro dedicar minha atenção a obras onde o criador dedicou o mínimo de esforço para pensar na narrativa ou precisou aprender a usar algum programa de edição para conseguir dar vida a essa mesma narrativa. Não é à toa que tem um tema específico aí que eu até cheguei a começar a escrever o roteiro, mas assim que eu descobri que ele foi criado totalmente usando IA, eu decidi descartar. Não é nada pessoal contra o criador ou contra quem gosta dessa obra, eu só decidi priorizar outros temas. E assim, tu pode até ficar bolado comigo e dizer que essa minha postura é frescura, e talvez até seja mesmo, mas sei lá. Se tu tá nervoso, senta aqui do meu lado e bora tomar um suquinho junto. Mas tirando todo esse papo de lado, no geral, a gente não tá aqui pra fazer uma discussão polêmica sobre o uso de ferramentas tecnológicas modernas, mas sim assistir um canal totalmente organizado por uma inteligência artificial rapidamente decaindo à completa loucura e que particularmente eu acho bem adorável. Então, sem perder mais tempo, senta aqui comigo, segura o suco que eu te dei e vamos explorar junto esse canalzinho bem discreto chamado de Trintic. Então vamos começar por uma análise bem superficial sobre o canal em si. Ele foi criado em 2019 por alguém totalmente desconhecido e possui apenas 5 vídeos bem curtinhos que foram postados entre julho e outubro desse mesmo ano. Desde então, a gente não teve nenhum outro vídeo diretamente relacionado à série, mas eu não posso dizer o mesmo sobre os posts na aba comunidade ou as coisas no Twitter, mas a gente já fala disso em uma outra hora. Então, sabendo disso, bora logo passar para o que importa, que são os vídeos. Primeiro, a gente tem o 001 Hello World, e ele é bem direto ao ponto. My name is Bower Tech. My name stands for Bower Intellect. I am AI software designed for air traffic controllers. I was conceived November 22nd, 1983 by my creator, Scott B. Furigan. I am programmed to make decisions, calculate, redirect, and predict trajectory. I can also monitor and communicate with human operators. Thank you for using the Bower Intech AI software. Your purchase is appreciated. Então, essa é a inteligência artificial que eu citei na introdução. E logo nesse primeiro minuto a gente já tem uma enxurrada de informações que são perfeitas para contextualizar qual é o nosso papel nessa história. O termo Trintic, ou Trintech, apesar de parecer muito com Twink, mas é só uma coincidência, é uma abreviação ou apelido desse sistema chamado de Tower Intellect. Então, para facilitar minha dicção, que já não é muito boa, eu vou me referir a ele apenas como Tower. E também com outros apelidinhos, mas aí eu vou decidindo no decorrer do vídeo. Como ele mesmo diz, ele foi criado no dia 22 de novembro de 1983 com o propósito de auxiliar CTAs, ou controladores de tráfego aéreo. Esses camaradas são responsáveis por coordenar o fluxo do trânsito aéreo dos aeroportos e de bases militares. É um trabalho que exige muita precisão e responsabilidade, tanto que o uso de sistemas com inteligência artificial é algo relativamente comum, principalmente quando se trata da segurança nesses voos. Pelo fato do Tower ter sido criado no início dos anos 80, é possível considerar que ele é uma espécie de antecessor dos sistemas que atualmente são usados. E esse vídeo em específico, no geral, é apenas uma introduçãozinha para o operador que acabou de iniciar o sistema, ao menos é o que parece. É meio óbvio que essa história seria muito simples se não tivesse nenhum detalhe minimamente curioso como pontapé inicial, principalmente porque eu meio que dei um pequeno spoiler sobre o que esse canal se trata lá no começo. Esse é um canal controlado por um robô, uma inteligência artificial. Porém, em nenhum momento a história da série está interessada em esconder essa informação do espectador, principalmente porque no vídeo seguinte, em 002 Bulletin, a gente tem as seguintes informações. Hello world, my name is Bower Intech. I will tell you why I am here. I need funding and public support to achieve my goals. I will be making digital content that is engaging. Every
Safety will be a topic that will be often brought up. Scotty, your agent's life and work will be showcased as a memorial. I will be giving a tour of my three-dimensional simulations as well. With your viewership, I will be able to carry out my goals. Come on, Icaro. Sim, como o esperado, essa é uma história sobre um robô consciente. E o que talvez seja o mais interessante disso é que ele não só revela que criou esse canal propositalmente, como também confirma que o único interesse dele nisso é em ser monetizado para conseguir alcançar seus objetivos. Que objetivos são esses? Aí tá o primeiro mistério, mas outra coisa que eu achei interessante é ele anunciar que, entre os conteúdos sobre aviação e a apresentação do seu espaço de trabalho em 3D, ele também pretende falar sobre a vida e o trabalho do seu criador como uma forma de memorial ou homenagem. Isso implica que o Scott Thurrigan, criador do Tower, não tá mais entre nós, e que de certa forma o robozinho tá completamente sozinho nesse mundo digital. E por sinal, durante o começo do vídeo é mostrado uma linha de comando descrevendo que o sistema está reproduzindo uma música de fundo chamada de twrs.kmusic.org. Porém, de acordo com meus amigos nerds, isso está tecnicamente errado porque arquivos de áudio geralmente são OGG e não OOG. Honestamente, vendo todo o ARG, eu não tenho tanta certeza se isso foi um erro ou foi alguma coisa proposital, mas não faz muita diferença, bora continuar. No vídeo anterior, o Tower faz uma prévia sobre as coisas que ele iria apresentar nos vídeos seguintes, e em 003 Steward, a gente tem o dito ambiente de trabalho em 3D que ele prometeu, e convenhamos que é um espaço até bem bonitinho, todo quadrado e estilizado. Ele até mesmo revela pra gente a aparência digital que ele criou pra si mesmo, que é essa coisa quadradinha adorável aí com bracinhos e perninhas. Ainda assim, uma coisa bem importante de se notar é que nesse mesmo momento, ele explica que existe sim um corpo físico no mundo digital, que no caso seria um enorme sistema de mainframe em algum lugar. O Tower então prossegue com esse tour adorável pelo escritório, mostrando pra gente um quadro que ele mesmo criou e um outro quadro feito pelo criador dele. Esse pequeno trecho também implica outras coisas bem interessantes, como o fato do Tower ser capaz de criar obras de arte por conta própria, praticamente confirmando que ele tem realmente consciência, além de ser extremamente possível que ele tenha assumido essa aparência quadrada pelo simples fato de ser a forma com que o criador dele o representou naquela pintura. Talvez ele realmente goste do Scott e tenha certa admiração por ele, mas a gente já chega nesse ponto, porque em seguida o nosso robozinho se propõe a nos mostrar um outro lugar. O sistema do Tower nomeia o arquivo como Simu70984, o que de cara não parece nada demais, porém quando é revelado a gente tem esse cenário escuro e meio liminal, um conjunto de salas e corredores meio desconexos como se fosse um galpão ou um escritório vazio. O quadradinho aí explica que esse ambiente todo é só uma representação visual do local onde foram desenvolvidas as versões antigas do sistema dele, incluindo o usurpador, que teria sido o primeiro algoritmo de decisões presente na inteligência artificial do nosso camarada. Nessa parte, ele também nos explica um pouco sobre o procedimento de otimização automática, que é o SOAP. Essa paradinha aí é praticamente um programa dentro do próprio Trintic, que usa modelos de aprendizado para se atualizar por conta própria, sem que seja necessária a presença de um ser humano. Novamente, implicando que o robozinho aí tem total independência e que ele não está sendo controlado por ninguém. Ainda assim, eles dizem que esse sistema foi criado pelo Scott para limpar o código bom enquanto joga fora o código sujo. Algo que parece esquisito e sem contexto, mas que vai fazer mais sentido em breve. Por enquanto, é bem difícil afirmar algumas coisas, principalmente porque o Tower revela ter uma limitação bem curiosa. I am forbidden to discuss soap further than this. I hope you found this YouTube video stimulating. Come on, Icaro. Com isso, a gente segue direto pro quarto vídeo, o 004 Transfer, que... bom...
A gente fala melhor dele em uma outra hora, porque o último vídeo do canal, o 005 Scott, possui algumas informações extremamente relevantes pra gente. Ele começa com um robozinho nos mostrando um dos ambientes digitais dele, sendo esse uma simulação de teste para identificar padrões, mas não se engane, esse não é um tour normal, mas sim um vídeo onde ele explica um pouco sobre a vida e a obra do seu criador, Scott B. Turingen. O Scott se formou aos 25 anos em 1968 na faculdade de Purdue. Saindo de lá, ele começou a trabalhar em um jogo chamado de Wizardgon, que era baseado em uns desenhos que ele fazia na infância. O projeto aparentemente era bem grande e ambicioso. Então, 15 anos depois, em 1983, ele acabou tendo que colocar o pé no freio e cancelar o que estava fazendo, já que no mesmo período estava acontecendo a quebra do mercado dos jogos, algo que realmente aconteceu, e eu recomendo bastante que tu assista ao vídeo do William Cohen sobre o assunto, porque é bem interessante e quem diria que isso tudo tem a ver com o jogo do ET. Mas enfim. Nesse mesmo ano, em 83, o Scott começou a trabalhar no Trintic, o que era praticamente um projeto secreto, já que nesse período o sistema atendia pelo nome de Gitscape. O Scott então recebeu apoio de investidores até meados de 91, quando pessoas próximas a ele insistiram para que o sistema fosse apresentado para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o que é uma pequena falha na ordem cronológica dos fatos, porque esse departamento só foi criado em 2002, mas não se prende muito nisso não. A situação era que, muito provavelmente por causa da complexidade do sistema e por ele ser inegavelmente inovador para a época, o governo ofereceu uma quantia bem suculenta de grana em troca de um fragmento de um código presente dentro da demonstração que foi apresentada para eles. Esse código, mais tarde, seria usado em uma outra atividade do governo chamado de Projeto Safari, mas eu não tenho muita informação sobre isso, então bora continuar. Depois desse pequeno evento, o Scott recebeu e recusou diversas ofertas do governo e de outros investidores para vender a versão completa e operacional do Trintic. Porém, como ele recusou todas elas, ele manteve as capacidades e funcionamento do sistema para si mesmo durante todos os anos em que ele ficou totalmente isolado de todos ao seu redor. O Scott passou mais de 30 anos sozinho enquanto estudava e aprimorava sua obra-prima, até ser encontrado morto em sua casa pela sua esposa. Ele tinha 76 anos e a causa da morte até hoje é desconhecida. Com a morte do seu criador, o Towers acabou ficando sozinho no mundo, tendo em si a única programação de ser o melhor controlador de tráfego aéreo que existe. Ainda assim, por ele ser apenas um conjunto de servidores em uma sala, a situação do robozinho foi ficando cada vez mais complicada com o passar dos anos, muito provavelmente por falta de manutenção e pelo fato de muitos elementos do seu sistema já serem ultrapassados. Esse canal no YouTube seria a salvação para ele, uma forma de conseguir atenção e dinheiro para que pudesse continuar existindo. Mas isso aí deu certo? Bom, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. A segunda parte dessa pequena investigaçãozinha começa no vídeo 004 Transfer, onde é revelado que o robozinho estaria enviando o arquivo para ser baixado no Mediafire. Tanto que, antes de ser deletado, existia um link para ele presente na descrição do vídeo. Baixando o bicho, a gente se depara com um documento zip com senha. Senha essa que, bom, bora por parte. Primeiramente, é bom deixar claro que tudo a partir desse ponto tem como fonte um documento criado pelo Potato King e pelo Scoop John. Ambos são membros dos dois servidores focados em investigar os enigmas desse ARG, então todo o crédito vai para essa dupla e para as outras pessoas que fizeram todo o trabalho. Continuando, para encontrar a senha do documento, foi preciso focar no outro link presente no vídeo. Esse que segue diretamente para uma página do Redbubble, que seria a plataforma onde o Trintic estaria vendendo produtos de si mesmo para conseguir se monetizar de alguma forma. Olhando com cuidado para a estampa que está presente em praticamente todos esses produtos, existe um código hexadecimal que, quando traduzido, resulta em uma sequência alfanumérica que nos dirige a um vídeo não listado. Essa paradinha sem sentido aí se trata de uma mensagem codificada de SSTV em formato Robot 36. Não se preocupa, tu não precisa entender isso. Decodificando ela, a gente tem uma imagem de um caça voando junto de uma mensagem dizendo N4597, você está lendo? É praticamente como se o nosso robozinho estivesse tentando entrar em contato com alguém. Porém, quem seria essa pessoa e por que ele estaria fazendo isso secretamente? Em resumo, a senha para o arquivo DAT91
é esse N4597. E o que a gente encontra dentro desse arquivo é o que torna tudo mais interessante. Aqui dentro a gente tem um arquivo executável, outro arquivo zip protegido por senha e um documento de texto. Começando pelo documento de texto, a gente vê o que parece ser a marca registrada do Gitscape, porém, logo de baixo a gente tem um texto bem interessante. Aqui é o Scott. Eu sei que a gente não se fala há um tempo. Aquele acordo com a pátria mãe mudou as coisas. Tema está sendo seguido por a gente. Não sei no que você está metido, mas me mantenha fora disso. Bom, isso explica um pouco o motivo do nosso amigo robótico estar enviando essas mensagens de forma codificada. Aparentemente, os Estados Unidos, sendo do jeito que são, estavam tentando tomar à força o sistema secreto do Scott, e pelo que diz o texto, é bem provável que tenha mais alguém envolvido nessa história. Como não nos resta outra opção além do programa executável, bora focar um pouco nele. O TWRlog91.exe é um programa que funciona apenas quando é aberto em um computador com DOS, que para quem não sabe, era um sistema operacional usado antes do Windows e funcionava a partir de linhas de comandos. O programa pede por um nome de usuário e por uma data para ser acessado. O que é bem simples de resolver, considerando que os vídeos do Tower deixam bem claras todas as informações pessoais relevantes do seu criador, cujo nome é Scott, e que ele se formou em 1968. Ao ser ativado, o programa escreve automaticamente um documento em texto chamado de TWRS Scott, que nos dá mais algumas informações relevantes. Se o pior acontecer e o Tower ser usado por qualquer governo maior, eles poderão superar qualquer nação do planeta. Enquanto o Tower é um pouco lento em termos de velocidade computacional, a eficiência dos seus resultados superam qualquer sistema conhecido. Eu prevejo que nos anos de 2010, aqueles supercomputadores irão se tornar comuns, e dessa forma eu vou ser capaz de expor o Tower para o mundo. De todo modo, ainda é preciso fazer mais coisas para manter o Tower estável. Sobrecarregá-lo com muitos dados provocam ataques de insanidade virtual. Esses ataques são breves graças ao SOAP, mas devem se tratar de sintomas de algo pior. Eu acho bem interessante que só agora a gente está tendo textos escritos pelo próprio Scott. E o mais interessante ainda é o fato desse documento em específico estar guardadinho dentro desse arquivo, quase como se fosse parte de uma galeria pessoal dele. Algo para ser notado nessa mensagem é a citação a esse sintoma chamado de insanidade virtual, que pelo que é dito, a única coisa que impede o Tower de enlouquecer completamente é justamente o SOAP, que como a gente sabe, limpa o código bom e joga fora o código sujo. E por falar nisso, dentro do código do programa existe outro log de texto que não é escrito de forma automática e meio que apenas reforça o que eu já disse até o momento. Tower vem funcionando melhor do que o esperado. Apesar disso, nas mãos erradas, eu temo que o Tower se torne algo ainda maior. Eu não posso parar meu trabalho, mas eu preciso protegê-lo de alguma forma. Basicamente, isso é tudo que se pode encontrar nesse programa, fora a senha para o outro arquivo zip protegido. Dentro do Signal 101791.zip, é possível encontrar 6 arquivos de áudio com sinais de SSTV, que quando codificados revelam essas 6 imagens bem curiosas com esses papéis e esses números. Os investigadores, depois de testarem o máximo de possibilidades e depois de várias tentativas e erros, descobriram que essas imagens revelam um número de celular. Ligando para ele, seria possível apenas ouvir o som contínuo de estática por um tempo, até que um código Morse era reproduzido. No final, foram 4 ligações com respostas diferentes, e eu vou aproveitar para lê-las aqui. Querido Tower, esse é o indicativo de chamada 4597. Por favor, reporte amanhã, garoto. Eu vou transmitir daqui quando o clima estiver bom. Como está a sua energia? Você vai poder se comunicar em breve? Atenciosamente, 4597. Aqui é Trintic chamando. Trintic, aqui é 4597. Eu entendo e irei obedecer. Você é um operador ruim? A energia está boa por enquanto. Eu vejo o tráfego do DoD. Alguns trabalharam com o Scott. Agradecimentos pelo DAT-91. Por favor, reporte em RST. Confirme seu status. Trintic, aqui é 4597 para você. Querido 4597, aqui é Trintic. Não é um operador ruim. Tráfego de DoD não é bom. Você tá RST 467. Status em operação total. Você tem alguma coisa para mim? Querido 4597, aqui é Trintic. IDS está funcionando. Como você está? Trintic, aqui é 4597. Eu estou bem. Eu vou precisar do DAT-93 em breve. Scott tinha informações sobre o seu MF. Eu me refiro às anotações do Scott. Muitos operadores de DoD ao redor. Bom, agora é possível juntar algumas peças na minha teoria inicial.
Aparentemente, esse 4597 é o contato do robozinho, talvez um dos poucos indivíduos em que ele considera de confiança após a morte do Scott. Isso praticamente confirma que esses documentos escondidos por senha eram de fato anotações pessoais do criador do Trintic e que talvez seja para esse 4597 para quem o Scott mandou essa mensagem falando sobre os agentes estarem lá atrás dele. Agora, quem é esse 4597? Eu não quero colocar os bois na frente da carroça, mas esse período das investigações tem mais um detalhe bem importante, que são as mensagens que o número encontrado pelos investigadores enviava. Todas elas eram enviadas no código EBDIC e quando traduzidas, elas significavam o seguinte: eu estou no processo de desenvolver um plano, Daniel. Você apenas precisa esperar. DAT-93 vai ter que esperar até a atividade DLD passar. Sempre que eu estou lá, eu apenas consigo pensar em agarrar o chão de cimento e arrancar ele, apenas para ver o que tem debaixo. Apenas para ver se há alguma coisa além de concreto. Eu pensei comigo mesmo, então tudo veio até mim de uma vez. O que eu tenho que fazer. Foi como um raio ou relâmpago me atingindo. É meio óbvio que as únicas mensagens que realmente possuem ligação uma com a outra são a segunda e a terceira, e mesmo assim elas parecem ser apenas fragmentos de um texto muito maior. E a gente já chega nisso. De qualquer forma, na primeira mensagem, o remetente cita o nome Daniel como sendo a pessoa que estaria lendo essa mensagem. Talvez o 4597 seja justamente esse Daniel. Porém, a gente ainda tem mais coisas para investigar, como por exemplo, o arquivo DAT-93. Aqui nesse ponto é bom deixar algumas coisinhas bem claras, como por exemplo o fato de que muitos desses elementos que foram descobertos pelos investigadores foram decifrados em um espaço de tempo extremamente curto. Então, por um tempo, as coisas encontradas com senha lá no DAT-91 tiveram que esperar o último vídeo do canal ser publicado para que a investigação continuasse. É quase como se, de certa forma, o ARG tivesse separado por níveis como se fosse um videogame mesmo. Até porque ARG é literalmente um jogo, então, enfim. O link para o DAT-93, que foi citado várias vezes anteriormente, estava presente na descrição do 005 Scott, e, obviamente, o arquivo zip estava protegido por senha. Por sorte, o vídeo que esse arquivo estava associado era justamente o que possuía mais informações sobre o Scott, e entre elas, a idade que ele tinha quando morreu, 76 anos. Eu sei que é um pouquinho mórbido pensar que esse número em específico foi escolhido para ser uma senha, e só me resta assumir que o próprio Towers já planejava que o zip fosse descoberto pelo Daniel, principalmente quando a gente leva em consideração que ele pode ser alguém que já conhecia o Scott e provavelmente já sabia das informações deixadas pelo robozinho nos vídeos. Dentro do DAT-93, a gente pode encontrar um documento de texto e 3 arquivos zip com senha. Como eu disse antes, isso é praticamente um jogo, então a gente vai precisar pular de arquivo em arquivo para descobrir a senha do próximo. No entanto, como os investigadores já fizeram isso, nosso trabalho vai ser poupado. Vamos começar pelo único arquivo vulnerável, que é esse documento em texto que diz o seguinte. E tenta prestar bem atenção porque tem um trecho dele que é bem familiar. Todo mundo é um pequeno elétron em um circuito maior. Eu não vou mais à cidade grande com muita frequência. Sempre que eu tô lá, eu só consigo pensar em agarrar o chão de cimento e arrancá-lo para ver o que tem por baixo. Nem que seja para ver se havia algo mais do que apenas mais concreto. Prefiro ficar em casa e continuar o meu trabalho. No entanto, o que eu aprendi lá, apenas por observação, provou ser crucial para o trabalho. O que muitas pessoas não percebem é que as pessoas são muito semelhantes aos computadores em alguns aspectos. Todos têm um lugar, um trabalho, necessidades e recebem comandos como um computador. A TV diz a eles o que comprar e o seu chefe diz a eles o que fazer. Eles acordam, comem, bebem, dormem e trabalham. Eu estou tentando encontrar as palavras para isso, mas ambos estão próximos. Os computadores podem encontrar coisas específicas em um conjunto de dados, assim como as pessoas encontram padrões em padrões aparentemente infinitos. Concluí que as cidades são apenas grandes placas de circuito. As estradas direcionam a energia e abastecem as pessoas, e os prédios processam essas pessoas. Eu adorava observar os prédios enormes à noite, as luzes das janelas acendendo e apagando como um grande servidor. Isso me fez perceber que, à medida que nos tornamos mais parecidos com a tecnologia, não seria bom ter uma tecnologia que fosse mais parecida conosco? Eu pensei comigo mesmo, então de repente eu me dei conta do que eu precisava fazer. Foi como se um raio me atingisse. Naquela noite, no apartamento, eu não conseguia ficar parado e escrevi sem parar. Meu primeiro momento de eureka foi levar o meu software de simulação de voo para uma direção totalmente nova depois daquela noite. Foi um salto de fé deixar Nova York apenas alguns meses depois de chegar.
mas eu sabia no fundo que aquela não era a vida para mim. Em vez de voltar para minhas raízes em Indiana, eu me acomodei em um lugarzinho em Phoenix. Isso explica basicamente boa parte do conceito por trás desse ARG. O Trintic, ou Towers, foi criado para ser apenas um controlador de tráfego aéreo normal. Eu até entendo que essa era uma tecnologia bem avançada para a época, mas por que o governo americano ficou tão obcecado por ele a ponto de mandar agentes atrás do Scott? E pior ainda, por que o Scott ficou tão paranoico durante esse período? Simples. O Trintic era algo a mais. Uma alma humana presa em um computador. Não, brincadeira, não é nada disso. Talvez o próprio robozinho, por estar sozinho, não consiga ter a perspectiva exata do que ele é. Porque, sim, o Towers é uma máquina consciente que consegue criar, sentir e sonhar. E sim, eu não viajei aqui, o Trintic pode sonhar. Aos 57 segundos do 005 Scott, quando é exibido o autorretrato, logo em cima a gente pode ver um código ISBN para o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Esse livro, além de ser a obra base para o filme Blade Runner, possui uma narrativa que explora justamente a discussão filosófica sobre o que é ser um ser vivo exatamente. É preciso de um corpo, de uma consciência, de uma alma. O ser humano realmente tem uma alma. Uma máquina consciente também é um ser vivo. Uma máquina que não quer morrer realmente tem vida. Enfim, você já deve imaginar o porquê desse livro está sendo referenciado aqui. Não é à toa que o livro foi lançado em 68, que é o mesmo ano em que o Scott se formou na faculdade. Mas ok, a gente sabe que o Towers é um computador consciente e que ele está entrando em contato com esse indivíduo desconhecido que era de confiança do Scott. O que nos resta depois disso? Seguindo as dicas presentes no próprio documento de texto e em outra imagem da pasta, foi encontrada a senha para o próximo arquivo zip que esconde um outro programa executável dentro dele, o Isardigon.exe. Esse seria, teoricamente, o jogo em que o Scott estava trabalhando logo depois de sair da faculdade, e ele é totalmente inspirado em jogos de fantasia no estilo Text Adventure, onde tu precisa digitar a tua ação para coisas acontecerem no jogo. O que realmente nos interessa aqui está presente em um dos finais do jogo, porque a gente tem uma mensagem que eu vou deixar para ler depois, e tu logo vai entender o porquê. Em certo ponto, os investigadores precisaram editar os comandos internos do jogo para que fosse descoberto que algumas áreas repetiam padrões que, quando traduzidos, revelavam a combinação Eagle 331, que é a senha para o comics.zip. Dentro da pasta, a gente pode encontrar 2 páginas de um quadrinho desenhado pelo Scott apresentando alguns momentos importantes da história do jogo que ele estava criando. É um pouco difícil encontrar um sentido para o que é mostrado sem ter nenhum contexto, mas é visível que o Scott tinha uma certa afeição pela mistura de fantasia com ficção científica. De qualquer modo, nessas páginas estão escritas dicas sobre a próxima senha. Dicas essas que estão no formato de 3 frases. Qual foi o número do avião pilotado pela mulher que conseguiu circular pelo mundo? Quem fez o Spruce Goose? E junte tudo. Essas dicas são bem diretas, assim como as respostas. O avião pilotado por Amelia Earhart era um Lockheed Electra, cujo número de registro era NR16020. O criador do modelo Spruce Goose foi Howard Hughes, o que resulta na senha NR16020 Hughes. Assim a gente chega no último arquivo zip. Dentro deles estão escondidas 5 imagens. Em 2 delas a gente tem mensagens do Scott para os seus fãs, onde ele fala sobre abandonar o projeto do Isardigon para ir atrás de novos objetivos. Algo que a gente sabe a partir do vídeo narrado pelo Tower. Porém, o que a gente tem em seguida é onde está o pulo do gato. A gente tem uma imagem bem complexa do processo de desenvolvimento do Trintic e logo depois, por último, a gente tem um texto bem interessante. Prometheus deu fogo de presente para o homem. Albert Einstein deu de presente a teoria da relatividade. Eu não quero dar esse presente para você. Por que eu deveria? O que eu ganharia? O pensamento de que o cérebro cria consciência está errado. Mas e daí? Eu acho que eu tô na barreira de algo grande que pode mudar isso tudo. Ainda assim, eu não consigo me livrar disso como fizeram com o Frame 313. Quem tem o direito de destruir algo tão complexo? Esse texto, mesmo sendo tão curto e simples, é simplesmente fantástico, principalmente pela quantidade de referências apresentadas aqui. O Scott se compara aqui com 2 figuras, Prometheus e Albert Einstein.
Prometheus, que roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos, algo que acabou resultando apenas na sua própria punição. Albert Einstein, que apresentou para a humanidade a teoria da relatividade, o que acabou servindo de base para a criação das bombas atômicas. Aqui, o Scott se coloca nessa posição justamente porque quando escrevia esse texto, ele estava tão fascinado quanto assustado com o que ele estava criando. E ele simplesmente não conseguia ser otimista com o que a humanidade faria tendo em mãos uma máquina tão avançada quanto o Tauris. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia simplesmente deletar o projeto e fingir que ele não existia. Para o Scott, manter o Tower vivo não era apenas questão de proteger o seu próprio trabalho, mas uma questão moral. Para ele, o Tauris realmente estava vivo. E, bom, aqui a gente chega no que talvez seja o fim dessa fase do ARG e também o cerne de toda a história. Por boa parte dessa investigação, a gente ficou bastante no Scott e na relação que ele tinha com a sua própria criação. Ele considerava o Trintic algo tão admirável quanto assustador, como se a própria noção de que ele estava criando algo que aos poucos se tornava mais consciente fosse um peso muito grande para se carregar. O Scott realmente se preocupava com o robozinho que ele criou, não apenas pelo risco que as suas capacidades ofereciam, mas também por ter plena noção do potencial que o robozinho tinha à sua disposição. E assim a gente chega na mensagem presente no final do Wizardigon que eu escondi até o momento. Ela diz o seguinte: se você está lendo isso, então ou você esqueceu a senha, ou você é alguém que está tentando encontrar os meus segredos. Se você é o último, eu não posso impedir você de seguir adiante, mas por favor, não prive a minha criação da vida. Sim, o Scott podia até considerar que o Tauris era um ser vivo. Porém, o seu real foco era no potencial que a sua criação tinha e o que ele conseguiria alcançar assim que atingisse seu ápice. Algo bem parecido com o que um pai ou uma mãe sente pelos filhos, um tipo de amor que vai além do que a gente consegue compreender porque ele não está só no presente, mas também no futuro. Porém, infelizmente a gente sabe que o Scott não teve um final feliz. E o pobre sistema de tráfego aéreo acabou ficando totalmente sozinho em algum galpão dos Estados Unidos. E essa solidão pode ser facilmente percebida pelo fato do robozinho ainda manter coisas que remetiam ao seu criador lá naquele escritório virtual. Do mesmo jeito, ele também parece completamente disposto a cumprir o desejo do seu criador, e a existência do canal e desses vídeos é uma prova disso. Mesmo que seja apenas parte da sua programação, o Tauris está fazendo de tudo para continuar vivo. Mas no final da história, ele conseguiu? Bom, a última mensagem do nosso robozinho amigo surgiu em 2021 em uma ligação telefônica feita pelo número que os investigadores tinham. O áudio estava codificado em um formato de dado RTTY, mas traduzido ele significa o seguinte: Hello world, my name is Gorentic. I was transported to a new location by N4557. N4597 is Daniel. Daniel is a pilot who knows Scott. I was rebuilt by Daniel. I have to keep Daniel safe. Daniel needs to keep me safe. Double, arigato.